Compartilhou aí? Esse tamanho tá bom? Dando para ler? Confirme para mim. Tudo ok? Beleza, obrigado. Bom, então eu trouxe aqui algumas... Isso aqui é tudo ligado à penhorabilidade de bens. Tá? Então, excepcionalmente, nós temos 2 artigos que não têm julgados. Ou pelo menos eu não encontrei julgados falando sobre isso, tá? Que é sobre os bens que guarnecem a residência, né? E os créditos oriundos de alienação de empreendimentos, né, imobiliários, que a gente comentou na aula passada. Mas em compensação, bem de família, né, é incrível o tanto de julgados que nós temos na área de bem de família, né, e controvérsias também. Então, algumas áreas, né, das impenhorabilidades são bem polêmicas, outras eles ficam meio com texto legal mesmo, tá? Então vamos fazer essa análise aí. É muita coisa. Então, aqui, algumas súmulas que eu separei aqui para vocês analisarem, para vocês mentalizarem. Essa aqui é uma primeira súmula, né? 328, execução contra a instituição financeira. Então, você tem lá uma ação de indenização contra o Bradesco, Itaú, né? Então, você pode penhorar, né, o numerário que esteja disponível e tem que excluir eventuais reservas que são mantidas pelo Banco Central. Que o Banco Central ele faz ali os chamados depósitos, né? Todo o dinheiro que entra na conta bancária das instituições financeiras, uma parte é retida pelo Banco Central. Então, essa parte que é retida pelo Banco Central, você não pode penhorar, tá? Então, caso então, você peça uma penhora online, né, contra um banco, você é credor de um banco e está penhorando online, né, o dinheiro oriundo do banco, então tem que ser mantido então essas reservas bancárias que são a cargo do Banco Central. Isso aqui é muito mais voltado para o juiz, né? Quem faz a penhora online é o juiz. Então, enfim. Outra súmula interessante, o conceito de penhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas ou viúvas. A grande questão do bem de família é que ele visa a proteção de entidade familiar, né? E o STJ, ele deu uma interpretação muito ampla sobre o que vem a ser entidade familiar. Então, ele passou a considerar também pessoas que vivem sozinhas, né, os celibatários, né, acho que o caso que chegou lá no STJ, o caso primordial, né, o caso leading case, que a gente chama, então foi o de um celibatário, o cara que escolheu viver sozinho, por questões religiosas. E aí, essa pessoa que vive sozinha, né, então, por ser solteira, ou ela vive sozinha porque ela se divorciou, até usou uma expressão aqui que não se utiliza mais, pessoas separadas, né? Essa expressão é muito antiga, né? Não existe mais pessoas separadas. Bom, e as viúvas, né, as que vivem sozinhas. Então, conferiu-se, então, a extensão à proteção do bem de família também a quem vive sozinho. Então, foi um conceito bastante amplo, né? Então, a gente pode falar que, quando fala em bem de família, é um conceito de família bem largado, né? Não é só família fundada em casamento e homem e mulher. Não, é muito mais amplo. Então, abrange relação homoafetiva, relação tio-sobrinho, avô com neto, né? Então, é muito amplo. Então, inclusive, pessoas que vivem sozinhas, então, também podem ter a proteção do chamado bem de família. Deveria se chamar bem de proteção ao lar, né? Então, uma coisa assim. Então, para abarcar a pessoa solteira, né? Então, que não viva com outra pessoa, que você pressupõe a noção de família, pelo menos o senso comum, é uma pessoa vivendo com outra, né? Então, mas a proteção de pessoas solteiras também, com a extensão das pessoas solteiras, as pessoas que vivem sozinhas,
Então, foi uma extensão bastante interessante, né, de proteção do direito à moradia, né, dessas pessoas, e manutenção da dignidade, né, também patrimonial, né, que é o grande propósito do bem de família legal, é a proteção da dignidade patrimonial, dessas pessoas. Bom, súmula 449, outra súmula muito interessante, ficou bastante famosa ao tempo quando ela foi editada, né? A vaga de garagem possui matrícula própria no registro de imóveis, não constitui bem de família para efeito de penhora. A questão que você tem que mentalizar aqui é a seguinte: se você comprou um apartamento e ele já tem lá, por exemplo, duas vagas, está numa matrícula só, então elas, se você tem o seu apartamento como impenhorável, então também as vagas de garagem são impenhoráveis. Mas acontece em alguns locais, principalmente prédio comercial, é muito comum isso, você ter matrículas distintas das unidades que integram aquele condomínio edilício, né? Ou seja, sala é uma matrícula, o apartamento é uma matrícula e a vaga de garagem é outra. Então, essa súmula veio a dizer que, no caso de vaga de garagem com matrícula própria, então ela não integra o bem de família. Essa é a grande questão. Então, é perfeitamente possível que se penhore a vaga de garagem e ela possa ser alienada. Aliás, vaga de garagem ela tem valor econômico, tanto que muitos alugam, né, vaga de garagem. Então, e dependendo do apartamento, dependendo da vaga, né, então a pessoa não compra, não vai adquirir, né, se não, dependendo se tem ou não tem, né, então isso é um fator que influencia na negociação, né. Em alguns prédios, então nós temos essa separação entre vaga de garagem com a matrícula do apartamento. São matrículas diferentes, registros diferentes. Então, é nesse sentido que essa súmula 449 está dita. A 451, né, é possível a penhora de estabelecimento comercial, justamente porque ele tem valor econômico também. Não está lá naquele rol, né, do artigo 833, né, mas tudo que é dotado de valor econômico, tem proveito econômico, tem utilidade econômica, então é passível de ser penhorado. Então, aqui o estabelecimento comercial, né, também é. Tanto é que lá em direito empresarial tem a figura do trespasse, né, que é a venda do estabelecimento comercial. Então, somente por isso. Tem valor econômico, pode ser penhorado. Então, precisou de uma súmula do STJ para falar sobre isso, né? Enfim. É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja alocado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida à subsistência ou à moradia da família. Bom, esse é um tema que gerou bastante controvérsia, né? Que a pessoa, às vezes, ela não tinha, o único bem que ela tinha não estava com ela, não estava morando, então ela tinha alugado, né? Mas ela tinha alugado justamente por causa das condições econômicas que ela estava vivenciando. Por exemplo, às vezes a pessoa tinha um alto padrão, vivia numa casa, por exemplo, que valorizada, e aí, por exemplo, a pessoa foi demitida, ou perdeu o emprego, ou tem dificuldades financeiras, e ela resolve alugar o seu imóvel valorizado, que vai obter um bom valor de aluguel, e para ir morar num lugar mais barato, num lugar mais em conta. Né? Então, perfeitamente possível isso acontecer, perfeitamente factível, ainda mais agora. Né? Então, é, é um ponto interessante se mentalizar, né? E se aí que está a questão do ônus da prova. O ônus da prova vai ser do devedor de demonstrar que, olha, esse aluguel, esse imóvel que eu tenho, de fato está alugado, mas esse aluguel eu preciso para minha subsistência. A minha fonte de renda é esse aluguel. Tanto que eu estou morando num bairro mais afastado, num lugar mais barato, num lugar que o aluguel é, por exemplo, um quinto do valor deste imóvel, né? Então, essa é uma questão interessante. Então, perceba que o espírito, né, do bem de família acabou sendo mantido, que é a proteção da dignidade do devedor. Então, houve essa extensão, né? Então, por meio dessa súmula 486. Então, é perfeitamente possível que, se o devedor tiver um único bem, né,
E se ele tiver locado para terceiros, ele vai conseguir a proteção do bem de família se demonstrar que a renda daquele aluguel é para sua subsistência, tá? Ou para bancar a moradia da sua família. Então é interessante esse posicionamento, né? E tem umas questões que são realmente muito tentadoras, né? Às vezes não é nem por questões de dificuldade financeira, às vezes é por questão de tentação mesmo, né? Então, eu estava vendo que um amigo, né? Ele mora num condomínio muito valorizado aí. Ele falou lá que a média dos aluguéis lá está em torno de 6, 7 mil reais. Um aluguel de qualquer casa, dali para cima. Aí ele falou, rapaz, vou alugar minha casa. Vou alugar, vou pegar aí uns 7 mil por mês, um valor altíssimo, e vou morar num apartamento e pagar 2. E ficar com 5 mil de lucro, né? Eu vou fazer isso, ele estava falando. Então, falei, olha, até que você não estaria errado, né? Então, aproveitando aí. Mas aí, no caso, é um oportunismo de mercado, ele não está precisando. Ele estaria sendo oportunista porque num apartamento de 2 mil reais dá para ele viver bem, né? Então, ele estava aproveitando a alta, né, dos preços, né, naquele condomínio que ele mora e a valorização. Então, ele iria alugar, né, a casa e aproveitar essa renda extra, né, do aluguel. Então é bem comum, né? Não é raro esse tipo de situação, não. Né? Um dos temas mais polêmicos dos últimos anos foi essa súmula 549 do, do STJ, né? Fala da validade da penhora do bem de família pertencente a fiador em contrato de locação. Bom, esse tema aqui foi e voltou já várias vezes. Várias vezes. Porque lá na lei do bem de família, na lei 8.009, lá fala de algumas exceções. Eu vou até abrir ela. É uma lei curtinha, de 4 artigos só. Vamos fazer a análise dela. Aqui tem muitos julgados falando sobre isso. Lei 8.009. Vamos analisar ela rapidinho. Ó, deixa eu abrir um parêntese aqui. Bom, vejam. Essa é a Lei 8.009, de 90, dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. Tá? Bom, olha só, artigo 1º. Vamos analisar a essência aqui. O imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar. Aquela questão do solteiro, né, do celibatário, né, da proteção do solteiro, viúvo, né, o separado, veio a partir da interpretação disso daqui. Interpretação ampla do que vem a ser entidade familiar. Tá? Então, não é só fundado em casamento, não é só marido e mulher, tá? Então, é muito amplo, envolve casais homoafetivos ou qualquer um que tenha a intenção de constituir família, né? Ou mesmo residir ali, ter aquele bem como sendo seu lar, tá? Então, foi bem amplo. Então, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária. É curioso, né, que eles falam exemplos de dívidas, civil, comercial, fiscal, e depois falam, qual que é a outra natureza, né? Então, nem precisava, né? Era só ter falado, não responderá por qualquer tipo de dívida, de qualquer natureza. Então, pronto, né? Nem precisava dessa parte aqui, né? Essa parte aqui era totalmente desnecessária, né? Mas, enfim, lá na Constituição também, né, eles falam isso. Na lei da ação civil pública também é desse jeito. Eles falam, ó, objeto da ação civil pública. Aí fala proteção do patrimônio público, turístico, estético, paisagístico, meio ambiente, consumidor, depois fala todo qualquer direito coletivo. Na Constituição, né? É proibida a discriminação de raça, sexo, né, cor, enfim. Aí depois fala toda qualquer forma de discriminação. Então, é incrível, né? O legislador tem, às vezes, esse vício de linguagem, de descrever um suporte fático, né? E depois falar qualquer tipo de situação. É incrível. Mas, enfim.
Então, dívidas, então, contraídas pelos cônjuges, pelos pais ou filhos, né, sejam proprietários, que sejam seus proprietários, e nele residam. Aquela questão do aluguel, né, que a gente acabou de analisar, aquela súmula. Então, o debate foi aqui, foi justamente nessa parte final aqui, né, do que nele residam. Então, ele não reside, ele alugou. Então, ele perdeu a proteção. Aí o STJ acabou relativizando, falando, não, se ele demonstrar, né, que o aluguel é para sua subsistência, né, então, ok. Então, o debate foi em cima dessa parte final aqui. Impermeabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam as construções, plantações, benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive de uso profissional, móveis que guarnecem a residência, desde que quitados, né? Então, é aquela ideia do acessório segue o principal, né? Então, tudo que está ali embutido vai estar incluído, né? Então, nós até falamos daquela questão da penhora de material de construção, lembram? Então, o material de construção, ele é impenhorável também, a não ser que você consiga penhorar o próprio imóvel, aí o acessório segue o principal. Então, perceba que tem mais de um dispositivo que fala dessa lógica do acessório segue o principal. Tá? Bom, excluindo a impenhorabilidade, ou seja, é possível de ser penhorado. Né? A redação não é das melhores, né? Então, excluindo a impenhorabilidade, os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos. Então, aquilo que for de elevado valor é penhorável. Penhorável, né? Nós já temos dispositivo nesse sentido, que é com relação às roupas, né? Roupas e os bens móveis também de elevado valor. Né? Lá no 833 também temos dispositivo nesse sentido, né? Olha aqui, no caso de imóvel locado, a impenhorabilidade aplica-se aos bens móveis quitados, né, que guarneçam a residência e sejam de propriedade do locatário. Então, ele não tem um bem de família, né? Na verdade, nem se diria esse artigo aqui, né? Nem precisava dele, porque o próprio 833 fala da penhora de bens móveis, né? Mas, enfim, o imóvel que você mora não é seu, então não está protegido pelo bem de família, né? Não tem como ser penhorado porque não é dele, mas você vai poder penhorar os bens quitados que guarneçam a residência, né, que seja de propriedade do locatário. Uma regra óbvia, né, mas o óbvio no Brasil tem que ser dito, né? A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução. De novo, eles cometeram o mesmo erro mesmo vício de linguagem, né? Vou parar aqui a marcação, eu vou mudar a cor da marcação. Eu falo processo civil, previdenciário, trabalhista, né? E depois fala de qualquer outra natureza, né? Enfim, é incrível. E aí, aqui as exceções, é aqui que eu queria chegar, né? Nós tivemos aqui algumas questões que foram revogadas, né, que até então eram oponíveis, né? Por exemplo, o empregado doméstico, né? Se você devesse empregado doméstico, ele entrasse com uma reclamação trabalhista contra você, você não poderia alegar que o imóvel é bem de família. Não poderia alegar. Que era o chamado crédito dos trabalhadores na própria residência, as respectivas contribuições previdenciárias. Então, até as contribuições previdenciárias poderia lá vir a Procuradoria Federal do INSS e te executar, né? Mas esse artigo foi revogado em 2015. 2015. Então, mesmo que seja crédito oriundo, né, da Justiça do Trabalho dessa natureza, então, a princípio, está fora, né, do âmbito de atuação. Então, cairia aqui, ó. Né, então, a penhorabilidade é oponível em qualquer processo civil, fiscal, previdenciário ou trabalhista. Então, jogou aqui para a regra de novo. Né? Então, se for mesmo do empregado doméstico. O empregado doméstico era bem amplo, né? A interpretação. Era até o motorista, né, para quem tem, jardineiro, né? Todos que quiser serviço no âmbito doméstico, no âmbito do lar, então seriam considerados embarcados aqui, né? Você também não pode alegar a impenhorabilidade do bem de família, né?
Então, se o crédito for decorrente de financiamento destinado à construção ou aquisição do próprio imóvel, né, que você está morando, né? Então, contra a Caixa, né, por exemplo, que é um grande financiador de imóveis, então você não poderia opor, né? Então, esse é o grande ponto. Peraí, tem gente me chamando aqui. Outro ponto. Então, perceba que era bastante restrito aqui, só credor de pensão alimentícia. Então, também no 833, né, você não pode alegar empenhorabilidade, né, do seu salário, sua remuneração para crédito de pensão alimentícia, e também o bem de família, né, o bem de família não pode, você não pode alegar que é um bem de família se for um crédito oriundo de pensão alimentícia, né. Então, mas aqui houve essa alteração em 2015, né, nesse caso foi para uma lei ordinária que alterou, e aqui em cima foi uma lei complementar. É curioso, né? Que lá em direito constitucional, só lembrando, a lei de maior envergadura, né, um trâmite mais complexo, igual a lei complementar, ela pode mudar a lei ordinária. Agora, o que você não pode é o inverso, a lei ordinária alterar uma lei complementar, né? Então, por isso. Então, aqui fala do credor de pensão alimentícia. Ok. Então, os créditos de pensão alimentícia, você não vai poder alegar que seu bem é de família para impedir a penhora. Não pode. Mas aqui fez uma ressalva que eu achei interessante. Que é resguardar os direitos sobre o bem do seu coproprietário. Do seu coproprietário. Né? Então, olha, se o imóvel que eu moro está no meu nome do meu irmão, então a penhora vai ter que ser recaída sobre 50%. Né? Então, ou então é meio da minha esposa, mas eu tenho um outro filho de uma outra relação, né? Então a minha esposa não deve, ela não é responsável, né? Então tem que fazer a separação das meiações, né, de cada qual. Então é interessante essa alteração que foi feita, né? Outra que você não pode alegar imperabilidade do bem de família, né? O IPTU, né? Cobrança de impostos, né? Predial territorial. Então, taxa de contribuições daquele imóvel. Então, se você deve IPTU, é o que a gente chama aqui de obrigação propter rem, né? Então, obrigações propter rem, né? Todas elas, né? Então, você não pode opor ao bem de família. Você não pode falar que aquilo é um bem de família e logo você não vai poder pagar. Então, tudo que for ligado a despesas, né, do imóvel, né? Então, por exemplo, contribuição de condomínio, né? Impostos, né? Como o IPTU, se for imóvel rural, né? O ITR, né? Enfim, então o fisco vai poder ir lá e penhorar o seu bem de família, sim, sim, porque decorreu a origem justamente daquele imóvel, né? Então, você, de fato, você é proprietário de imóvel, você vai ter obrigações e logo você, não arcando com isso, o próprio bem que deu origem àquele débito vai responder. Essa é a grande lógica por trás, né? Execução de hipoteca sobre imóvel oferecido em garantia real, né, pelo casal ou pela entidade familiar. Então, o chamado direitos reais de garantia, né, que nós estamos falando aqui. Então, direitos reais de garantia, então, pega lá um financiamento, pega lá um crédito junto ao banco e dá o próprio imóvel em hipoteca. Ou seja, dá o próprio bem em garantia. Então, óbvio que foi por ato voluntário que deu aquele bem em garantia, em hipoteca, logo não vai poder alegar, né, caso não pague o banco, não pague a instituição financeira e a instituição financeira queira executar essa hipoteca, né, executar essa garantia, então não vai poder falar, mas é bem de família. Não. Então, está dentro das exceções aqui. Aliás, nem precisava, né? Era só ter falado assim, olha, para a cobrança de obrigações propter rem, própria da coisa, que são obrigações reais, né? Então, a hipoteca também é um direito real de garantia. Então, bastava falar em obrigações propter rem que já estaria abrangido também a hipoteca. Enfim. Esse outro artigo também é muito interessante. Você tem que lembrar, né, que dentre as penas previstas na nossa Constituição Federal, lá fala a pena de perdimento de bens, né? Então, e tudo que for adquirido como produto do crime, você não vai poder alegar que aquilo é de sua propriedade e
obviamente, opor ali o regime jurídico do bem de família. Imagina, o cara, seria até curioso, né? O cara, um traficante de drogas, né? E comprou ali a casa que ele mora, né? É a única casa que está, por exemplo, no nome dele, né? Então, mas ele adquiriu com o produto do crime. E aí ele quer que aquilo seja bem de família, enfim. Então, se demonstrado, né? Então, que aquele imóvel foi adquirido como produto do crime, então ele não vai poder alegar, opor, né? A cláusula do bem de família, né? Então é bem interessante. Então, e a pena, né, de perdimento de bens, como eu estava comentando também, ela vai abranger todos os bens que tiverem por objeto a prática de crimes, né? Então, isso prepondera, né, porque tem assento constitucional, essa possibilidade de pena, então ela vai preponderar sobre eventual cláusula de bem de família. Tá? Bom, perceba, olha aqui, ó, por que eu comecei a falar da lei de bem de família? Por causa disso aqui, ó. Obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Foi revogado. Depois veio outra em 2019, né? Ó, a provisória também mexeu de novo. O que sobrou, né? O que sobrou? Obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Essa é a grande questão. O que nós temos aqui? É muito comum no mercado imobiliário que quando você for alugar um imóvel, eles peçam fiadores. Dependendo do lugar, eles são bastante rigorosos, né? Querem que o fiador tenha 2 imóveis, né? Então, não basta ele ter um imóvel, tem que ter 2, né? Enfim, o fiador. A questão que se coloca é a seguinte: aquele que te afiançou, o fiador, ele, ele não vai poder alegar que o bem que ele tem, o único bem que ele tem é bem de família. Essa é a grande questão. É bem cruel com o fiador. Então, só que a fiança tem um benefício de ordem. Então, se o cara está devendo aluguéis, né, você vai tentar cobrar do locatário. Agora, se o locatário não tiver bens, não tiver como pagar aquele débito, né, aí o proprietário, né, que locou, vai poder cobrar do fiador. E se o fiador tiver só bem de família, ele não vai poder alegar essa cláusula de proteção do bem de família. Esse é o grande ponto. Isso foi e voltou no STF e no STJ. Ora falavam que podia, ora falavam que isso era constitucional, ora falavam que isso não era constitucional, né? Então, esse é um ponto de amarração aqui, que os debates foram calorosos, né? Então, era disso que eu estava querendo, era nesse ponto que eu estava querendo chegar com vocês. Então, vamos lá, para você voltando às súmulas, ó. É válida, 549 do STJ, a penhora de bem de família pertencente a fiador. A grande questão é o fiador, em contrato de locação. Então, muito cuidado, né? Se você for fiador de amigo, né, de parente, então se ele não pagar o débito, quem vai responder é você, o fiador. E se você tiver só o seu apartamento ali, ou só a sua casa, você não vai poder alegar que ele é seu bem de família, né? Então, com base, né, nessa lei 8.009, que tem essas exceções ao bem de família. E ela pega de forma clara ali, né, deixou bastante claro, que se o fiador afiançar um contrato de locação, ele vai responder por isso, inclusive com o seu próprio bem de família. Enfim, né? Vamos ver aqui alguns entendimentos, né? Eu trouxe aqui alguns entendimentos específicos sobre penhora, né, conforme os incisos, né? Tem aqui um outro, foi julgado em sistema repetitivo, né, penhora de imóvel no qual se localiza o estabelecimento da empresa é excepcionalmente permitida a penhora do estabelecimento de empresa, quando inexistente outros bens
passíveis de penhora, desde que não seja servil à residência de família. Bom, aqui está dizendo o seguinte, tem uma regra aqui muito interessante com relação a esse precedente. Quando inexistente outros bens passíveis de penhora. Nós estamos falando de penhora de estabelecimento empresarial, né? Ele está dizendo aqui o seguinte, a regra. Você vai penhorar um estabelecimento empresarial? É possível? É. Mas vai ser de forma subsidiária. O que significa isso? Significa que você vai ter que procurar, dentro do acervo patrimonial, aquele rol que nós vimos lá do artigo 835. Lembra lá que tem um rol, né? Que fala lá de dinheiro, depois título da dívida pública, ações, né? Em bolsa, se tem bem móveis, imóveis, né? Semoventes, navio, avião, né? Então tem toda uma ordem. Né? Então você vai ter que vasculhar o acervo patrimonial do devedor. Não encontrou bens passíveis de serem penhorados, aí sim você pode então penhorar um estabelecimento empresarial. Por causa dessa parte aqui, ó. É possível desde que inexistente outros bens, né, passíveis de penhora. Né? E ainda, né, pode acontecer de ele morar no próprio imóvel, né? Eu já vi vários locais em que, por exemplo, o estabelecimento fica embaixo e a pessoa mora em cima, né? Eu tenho primos lá em Maringá, no Paraná, que eles têm uma padaria, né? E a padaria fica embaixo e a casa deles é em cima. Né? Então, é interessante isso, desde também não seja servil à residência da família. Então, às vezes, não dá para você separar, né, a parte empresarial da parte familiar, né, da parte residencial, melhor dizendo. Então, é um ponto que você precisa tomar cuidado. Tá? Aqui, ainda, né, nessa linha de raciocínio aqui da penhora do locador, né, é legítima a penhora do bem apontado, penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que a gente acabou de ver, né, aquele artigo que a gente acabou de ver, que é o artigo 3º, inciso 7º da Lei 8.009, que fala que o fiador, né, no contrato de locação não pode opor o bem de família. Né? Temos aqui, depois eu vou disponibilizar esse material para vocês, tem alguns enunciados, né, de jornadas, o fórum de processualistas civis, né, também, mas isso aqui não é necessariamente julgado, não é necessariamente jurisprudência, tá? Então, são apenas pautas de interpretação, ok? Bom, eu trouxe aqui alguns precedentes para a gente analisar, olha que interessante. O rol das impenhorabilidades do ordenamento pátrio objetiva preservar o mínimo patrimonial necessário. Eu comentei lá na primeira aula. Né? Então, a existência digna, né? Mínimo patrimonial é a existência digna do executado. Tudo que eu comentei na aula passada. Então, vai impor ao processo de execução alguns limites. Muito interessante. Né? Então, assim, a depender da peculiaridade do caso, as regras de impenhorabilidade podem ser ampliadas. Ó, aqui começou a falar, opa, né? Podemos ampliar, mas também eles falaram que não falou aqui que pode restringir, né? Quando ele permite ele pegar 10%, 15% do seu salário para pagar banco, né? Para pagar empréstimo, né? Então, a bem da verdade, ele tá justamente manipulando isso, né? Enfim. Então, de modo adequado, tutela dos direitos fundamentais, né? Ok? Como, por exemplo, direito à moradia, direito à saúde, dignidade humana. Beleza. Bonito, né? Mas e quando eles fazem o raciocínio inverso? Esse é o grande problema. Então, eles falaram aqui que ó, é um princípio chamado adequação e da necessidade sobre o enfoque da proporcionalidade. Então, aqui alguns criticam, né, falando que a proporcionalidade acaba sendo a panaceia para todos os males, né? Então, enfim, você percebeu como que o STJ pensa, né? Então, se for algo para eles proporcional, então eles podem ampliar o leque de impenhorabilidade, ou eles podem restringir, enfim, né? Então temos que tomar cuidado com isso. Né? Outra que interessante, né? Vedação à penhora,
Então, são deixados de lado quando se tratar de realização de direitos fundamentais, como, por exemplo, penhora de salário, execução de prestação alimentícia, né? Então, e olha aqui alguns precedentes, né, do STJ, aqui, ó, em 2011. Vedação de penhorabilidade de saldo em conta vinculado ao FGTS. Então, isso está lá na própria lei do FGTS. Fala da impenhorabilidade do FGTS, né? Então, está falando que tem que ser mitigada essa penhora do FGTS quando para satisfazer crédito de natureza alimentar ante a prevalência do princípio constitucional da dignidade humana e o direito à vida. Então, o que eles fizeram aqui, neste precedente? Eles falaram o seguinte, ó, tudo bem, o saldo do FGTS, o valor latido do FGTS é impenhorável. Mas se for para penhorar, para pagamento de penhora de pensão alimentícia, é válido. Então, é esse o precedente, né? Então, aqui outro, né, mais recente, fala da penhora de conta vinculada ao FGTS e o PIS. É possível, né? Então, possibilidade. Então, em caso de ação de execução de alimentos. Então, eles acabaram também relativizando, né, ampliando aí. A bem verdade não é ampliando, né, a impenhorabilidade, a bem verdade é restringindo, né, a impenhorabilidade. Por que é restringindo? Porque a lei do FGTS fala que o FGTS é impenhorável. Não, com relação à pensão alimentícia, ela só vai estar excepcionada para penhorar bens impenhoráveis. Olha o que eu disse. Para pagamento de pensão alimentícia. O que diz a lei? Só pode afetar bens impenhoráveis ou patrimônio impenhorável com relação a salário e bem de família. Isso está expresso na lei. Acabamos de ver a lei do bem de família, fala, ó, se for pagar pensão alimentícia, pode penhorar bem de família. Nós vimos na aula passada, salário, remuneração, é possível a penhora do salário até 50%. Agora, com relação ao FGTS e PIS, não tem nada falando, né? Então, o STJ aqui acabou sendo ativista com relação a isso. Falou, não, peraí, não, vamos ampliar aqui sim, né? A questão é a seguinte, como ampliou o arsenal, né, do credor de alimentos, então você está restringindo as hipóteses de impenhorabilidade. Então, foi a crítica que eu fiz aqui em cima, né? Então, porque falou aqui, ó, a depender das peculiaridades, as regras podem ser ampliadas, né? Como pode ser restringido, né? Então, no caso ali, acabou restringindo, né? Então, enfim. Nós temos muitos julgados sobre impenhorabilidade, né? Então, de bem de família. Então, ó, a regra do impenhorabilidade legal do bem de família abrange também imóvel em fase de aquisição. Olha que interessante. Como aqueles decorrentes da celebração de compromisso de compra e venda ou de financiamento de imóvel para fins de moradia. Então, olha que bacana, né, esse precedente. Porque senão vai impedir, né, que o devedor adquira um bem necessário à sua habitação da sua entidade familiar. Muito legal. Esse aqui eu já achei bacana. Achei que vai de acordo com o espírito, né, da proteção do bem de família, né? E perceba que é um julgado recente. 2018 é bem recente, tá? Aqui ainda, deixa eu achar aqui, ó, nós acabamos de analisar lá a Lei 8.009, né? Nós vimos que a questão da regra da impenhorabilidade do bem de família com relação aos créditos dos trabalhadores da própria residência, né? O empregado doméstico que a gente estava falando, né? Então, esse crédito, lembre-se, ele foi revogado. Nós acabamos de ver isso pela Lei Complementar 150, né? Então, olha o que disse o STJ. 2019, ó. Julgado muito recente. Muito recente. Final de 2019. Então, ó, não se considera impenhorável o bem de família em execução movida pelo titular. Não se considera impenhorável. Então, senão é uma redação horrível, né? Que você usa não com in, então você tem que fazer isso aqui, ó. Tirar isso, corta, o não, para a redação, e corta o in. Olha quanto fica melhor. Quanto fica melhor a redação.
se considera penhorável. Que se fala não, não, né? Então, não com não, você corta os dois nãos, né? Então, olha o tanto que melhorou, né? Se considera penhorável o bem de família em execução movida pelo titular de crédito decorrente de financiamento destinado à construção, aquisição do imóvel. Ok. No limite dos créditos, acréscimo constituídos em função do respectivo contrato. Ok. E aqui, então, né, com relação ao. Nem precisava, né, de precedentes nesse sentido, né? Porque parece que a redação é bastante clara, né? Mas, enfim, olha o que diz o STJ. O financiamento referido pelo legislador abarca operações de crédito destinadas à aquisição ou construção do imóvel residencial, podendo essas serem, estrito senso, decorrente de uma operação na qual a financiadora, mediante mútuo ou empréstimo de dinheiro, fornece recursos para outra a fim de que possa executar benfeitorias ou aquisições específicas, segundo previamente acordado. Olha que interessante. Como aquelas em sentido amplo, que incluem o contrato de compra e venda, venda e prestações, consórcio ou empreitada. Então, o que eles estão dizendo aqui? Olha, qualquer tipo de operação envolvendo a aquisição, construção de imóvel residencial, né, não importa a jogada que você faça ali, se é por mútuo, né, se é por empréstimo, se é por terceira pessoa, interposta pessoa, não importa, né? Então, isso vai estar abrangido pela proteção da impenhorabilidade, tá? Então, seja ali com pagamento parcelado durante ou após a entrega da obra. Porque essas modalidades, olha que o espírito, né, da impenhorabilidade, por todas essas modalidades viabilizam a aquisição e construção do bem pelo tomador e não se pode ou não se deseja pagar o preço à vista. Então, nós temos vários tipos de operações complexas entre as empreiteiras, né, ou entre construtores, que se valem de interpostas pessoas, valem de terceiros para financiar aquelas obras, né, que depois acabam transferindo para o adquirente. Então, como o propósito é justamente a aquisição, né, de um bem que vai ser depois a morada daquela pessoa, então qualquer operação, então nesse sentido, vai ser considerado impenhorável, tá? Então é bem interessante. E pode, né, caso ele deixe de pagar alguma dessas operações também, vou fazer um raciocínio ao contrário, se deixou de pagar alguma dessas prestações, um empréstimo, né, que foi essencial para a aquisição daquele imóvel, então ele vai poder ser depois penhorado, vai poder alegar que é inoponível bem de família, tá? Então, esse é um ponto de amarração. Eu não encontrei, né, julgados falando sobre essa revogação. Talvez lá na Justiça do Trabalho, né, a Justiça do Trabalho não é meu foco, eu não atuo na área trabalhista, né, não domino, né, o direito do trabalho, mas seria interessante depois, se vocês puderem, perguntar para o professor de direito do trabalho, de processo de trabalho, sobre essa questão, se teve debate sobre direito intertemporal, porque foi revogado pela lei complementar 150 de 2015. Então, aquelas penhoras que tinham sido feitas antes dessa lei, elas têm que ser consideradas válidas. Ato jurídico perfeito, tá? Então, isso é uma norma processual, ela tem aplicabilidade imediata. Então, você isola os atos, então aqueles que foram praticados sob a égide da lei anterior, eles são tidos como válidos. E após a edição daquela lei, aí que se proíbe. Então, o raciocínio é basicamente esse, tá? Então, aqui no âmbito do processo civil, eu não achei julgados falando sobre essa revogação dos créditos dos empregados domésticos, né? Se eles podem ou não penhorar bem de família. Então, nesse interregno, né? Então, depois vejo com um professor aí de direito do trabalho sobre isso, né? A questão dessa revogação pela lei complementar 150 de 2015, tá? Outro precedente aqui, ó. O STJ, na linha de entendimento do STF, firmou jurisprudência no sentido da possibilidade de se penhorar em contrato de locação o bem de família do fiador. Fiador, né? Ainda, né, também, né, o precedente do STF, né, tem aqui vários, né, então,
Mas, ó, esse entendimento não vem sendo manifestado em julgados mais recentes dessa turma. Então, por isso que eu disse para vocês, eles estão oscilando. Então, ó, a primeira turma, a maioria já decidiu de modo a restringir essa orientação, se tratando de locação comercial. O que é isso? Locação comercial, né? Então, o que eles fizeram? Eles falaram o seguinte, olha, nós podemos só penhorar bem de família de fiador se for locação residencial. Se for locação comercial, não cabe. Então você vai ter precedentes do STF nesse sentido, da Rosa Weber em 2018, né? Mas julgados mais recentes, né, das outras turmas, então essa aqui foi a primeira turma, né? Também aqui, ó, Alexandre de Moraes, primeira turma. Cadê o Roberto Barroso, primeira turma, né? Então eles não estão adotando esse entendimento da locação comercial, não. Então, lembra que eu te falei, há uma briga muito grande aqui, uma insegurança jurídica muito grande sobre pode ou não pode penhorar bem de família, no caso de locação. Né? Me parece que se a locação é residencial, não tem muitos problemas. Agora, você tem que tomar muito cuidado se for locação comercial. Tá? Então, e olha aqui, ó, julgado de 2020, ó, recentíssimo, recentíssimo, poucos meses. Então, ó, então o STJ tem decisões no sentido de não afirmar. Esse não com não, esse é de matar, né? Não afirmar ser impenhorável bem de família, né? Então, corta não, se afirmar ser penhorável o bem de família do fiador em locação não residencial, né? Então, eles têm permitido, sim, a penhora de bem de família em locação não residencial, ou seja, em locação comercial, certo? Então, perceba tanto que eles oscilam, né? Oscilam demais. Então, e é julgado recente, 2020, né? Então, outro, né, que nós já vimos, né, sobre o credor de pensão alimentícia. Perceba que eles fizeram aqui uma distinção com relação ao tipo de pensão. Olha só. Olha só, me acompanhe. Essa aqui. Bem de família, a pensão alimentícia ela pode ser oriunda de alimentos matrimoniais, ou seja, você separou do seu marido, sua esposa, e você vai ter que pagar alimentos para ele ou para ela, ou decorrendo do parentesco, né, que é o que mais ocorre, pai para filho, filho para pai, né, ou decorrente de ilícito. Então, por exemplo, eu fui atropelado, né, por um ônibus dessas empresas aí, Transmil, Piracicabana, sei lá, e aí eu deixei de trabalhar, fiquei inválido. Então, eu posso pedir pensão alimentícia, né, para isso, né, porque lucro cessante. Então, olha que interessante. Não abrangeria, esse precedente está dizendo que não abrange, você não posso piorar bem de família se a pensão alimentícia foi decorrente de ato ilícito. Então, o que está dito aqui de forma implícita? Somente alimentos decorrendo do parentesco ou de matrimônio. E seria possível a penhora de bem de família, tá? Então, essa é uma questão interessante para você mentalizar. Né? Em se tratando de dívida condominial, então, a impenhorabilidade do bem de família, no caso, para cobrança de impostos prediais, territoriais, taxas, contribuições devidas em função do imóvel familiar. Então, admite-se, então, essa penhora do bem de família, tá? Então, se ele dever lá, qualquer dívida condominial, as contribuições, né, do condomínio, então é perfeitamente possível a penhora do próprio bem de família, tá? Algumas questões aqui, ó, sobre alto padrão, né? O artigo 3º trata as exceções às regras de impenhorabilidade. Não traz nenhuma indicação concernente ao valor do imóvel. Não fala nada. Mas é irrelevante para efeito de impenhorabilidade que o imóvel seja considerado luxuoso ou de alto padrão. O precedente é mais antigo, né? É irrelevante para a impenhorabilidade que o imóvel seja considerado luxuoso ou de alto padrão. Então, basta que seja bem de família, que ele resida ali, né?
Deixa eu só fazer um comentário com relação a isso. No início dos anos 2000, o Fernando Henrique Cardoso ainda era presidente da República, teve uma lei que ia pôr um pá de cal nesse assunto, uma pá de cal nesse tema, considerando o seguinte, que imóvel acima de 200 salários mínimos era considerado de elevado valor e logo poderia ser penhorado, acima de 200 salários mínimos. Só que o presidente Fernando Henrique foi lá e vetou esse artigo que falava desse patamar, que te dava um patamar, né? Falando, olha, o que é, né? O cara pode morar numa casa de 2 milhões de reais e falar, isso aqui é meu bem de família, então é impiorável. E você tem esse precedente aí, acabei de te mostrar, que fala o fato dele ser de alto valor, isso é irrelevante, basta que seja, então, da morada da família, né? Ok. Então, esse artigo que foi vetado, né, fez muito mal, eu acho, para as execuções. Porque a lei dava balizas, falando o que é um alto valor de imóvel e o que não é. Então dizia ali que, olha, o que ultrapassar de 200 salários mínimos é, é de alto valor. É de alto valor. Então poderia piorar se o imóvel fosse avaliado acima de 200 salários mínimos. Aí o que fazia? Quando você trabalha com pautas assim, então, por exemplo, é um imóvel de 500 salários mínimos. Então você penhora o bem, aliena, vende, entrega os 200 salários mínimos para o devedor, para ele comprar outra casa, né, para colocar no lugar daquela, e a diferença, ou seja, o que ultrapassou 200 salários mínimos vai ser para pagar credores. Então, era uma questão interessante que estava previsto na lei. Mas, infelizmente, o presidente à época, né, vetou esse artigo, e o Congresso não derrubou o veto, né, o Congresso não derrubou esse veto, então eu acho que fez mal. Eu já vi julgados de juízes relativizando, né, de falando, olha, não, imóvel de R$ 1 milhão, você não precisa, o devedor não precisa de um imóvel desse valor. Pode penhorar. Aí ele fixa ali um patamar, por exemplo, entregue 300 salários mínimos para ele comprar outro imóvel e o que sobrou é para pagar credores. Eu já vi decisão nesse sentido, né? Mas aí você cai no ativismo. Você cai no ativismo, porque a lei não fala nada sobre isso. Você está restringindo ainda mais essa proteção do bem de família dos devedores, né? Aí veio o STJ, né, então, com esse precedente, que eu pus aqui para vocês, né, então, fala, é irrelevante para efeito de impenhorabilidade que o imóvel seja considerado luxuoso ou de alto padrão, ok, né? Ainda, né, outro precedente, ó, ainda que valioso o imóvel, esse fato não retira sua condição de serviente à habitação da família. Olha que interessante. Pois o sistema legal repele a inserção de limites à impenhorabilidade do imóvel residencial. É, exatamente isso. Quando nós íamos ter uma lei, o presidente da República lá vetou. Então perceba que são vários precedentes, ó. São vários. Né? O mais recente aqui, de 2014, né? Enfim. Então são muitos, né? Muitos precedentes falando disso. Bem de família convencional não encontrei, não tem. Olha aqui esse outro precedente, né? Então, a regra que institui a impermeabilidade do bem de família refere-se à sua finalidade. Então, você tem que fazer uma interpretação finalística. Finalística. Destinação que é dada ao bem, que assim será considerado de bem de família se servir a residência da entidade familiar. Perfeito, essa é a ideia. Pode ocorrer, assim, que no curso da execução, o bem venha a deixar de ser utilizado pelo executado e sua família como sua residência. Lembra lá da locação, né? Nós já falamos. Alterada tal circunstância, o bem deixa de ser impenhorável. Sobre o mesmo pode incidir a execução, né? Mas nós já vimos, tem até a súmula, se o devedor demonstrar que aquele imóvel foi locado para complementar a sua renda, né? Então ele pode manter a impenhorabilidade. Né? É um precedente aqui um pouco antigo. Então, esse é um ponto interessante. Então, meus amigos, eu vou depois disponibilizar, tem muitos precedentes, né? Acho que os principais aqui eu falei, né, para vocês. Tem muitos
interessante isso aqui também. Mas eu vou... Tá aqui, esse aqui é mais recente, é interessante, esse aqui, ó. Cadê? Renúncia à impenhorabilidade do bem de família. A questão aqui é a seguinte, você tem que lembrar, deixa eu fazer uma explicação preliminar aqui. O bem de família é impenhorável, ok, como a gente viu. Pode acontecer do credor, o credor não encontrar bens, não achou bens, passíveis de serem penhorados. E ele tem uma prerrogativa de pedir para o juiz intimar o devedor para que o devedor indique bens a penhora. Quem vai indicar, então, bens a penhora é o devedor. Porque o credor pediu, certo? E aí que tá. O debate aqui, que nós vamos ver os julgados, é o seguinte. E se o devedor indica bem de família? A penhora. Essa é a grande questão. Bom, aí o debate é se houve uma renúncia à impenhorabilidade do bem de família. Né? Então vamos lá. Preponderando a jurisprudência, a orientação, então, segundo o qual, ainda que a penhora do bem de família decorra da indicação do executado, então o executado indicou bem a penhora, então ainda assim mantém-se a impenhorabilidade do bem. Mas perceba, esse aqui é um precedente antigo, 2007. O Fux ainda era ministro do STJ. A impenhorabilidade do bem de família tem como escopo a segurança da família e não o direito de propriedade. Bem interessante esse precedente. Só que aí você trata o devedor como incapaz, né? Você vai tratar ele como incapaz. Você fala o seguinte, ó, você pode vender, você pode usar, gozar, dispor, reaver o seu bem, mas você não pode indicar ele bem a penhora, porque visa proteger a sua família, né? Então você acaba tratando como incapaz, né? Então já se decidiu também que a indicação à penhora pelo devedor de execução não implica renúncia ao benefício concedido pela Lei 8.009, né? Porque a instituição do bem de família constitui princípio de ordem pública, então é matéria da ordem pública, o juiz ele pode analisar isso de ofício, né? Então, e vai preponderar sobre a vontade, prepondera sobre a vontade manifestada, ok? Então, isso é uma questão interessante. Então, essa solução tem sido observada na jurisprudência apenas com relação ao bem de família e não com relação a outros bens também impenhoráveis, tá? Outros bens impenhoráveis, então, por exemplo, pequena propriedade rural, né? Então, não se aplica essa lógica, tá? Bom, olha só. Esse precedente aqui, ó, que é interessante. A boa-fé do devedor é determinante para que se possa socorrer do favor legal. Então, para ele se manter o bem de família como bem de família, tem que observar a boa-fé. Então, e tem que ser reprimido quaisquer atos praticados no intuito de fraudar credores ou retardar o trâmite de processo de cobrança. Eu acho interessante essa parte, né? Então, o fato do imóvel dado em garantia ser o único bem da família, certamente tem que ser sopesado ao oferecê-lo em hipoteca. Ele se beneficiou da hipoteca, ele obteve empréstimo, por exemplo, né? Então, esse é um ponto interessante. Assim, não se mostra razoável que depois, ante a sua inadimplência, o devedor use este fato como subterfúgio para se livrar o imóvel da penhora, né? Então, porque contraria a boa-fé, que é inerente às relações contratuais, né, negociais. Então, olha que interessante esse posicionamento. Equivaleria à entrega de uma garantia que o devedor, desde o início, sabia que era inexequível, né, esvaziando por completo o Instituto. Então, o STJ já chegou a falar o seguinte, olha, proibição de comportamento contraditório. E, aliás, seguiria uma litigância de má-fé, né? Então, é um ponto de amarração interessante, né? Olha só, esse outro precedente, 2019, mais recente. Então, o que se decidiu aqui? Proposta, cursão, tal. É dizer se é válido o oferecimento de bem de família como garantia ao cumprimento de acordo pactuado e homologado judicialmente nos autos da ação de execução por quantia certa.
Ok, isso é o objeto da ação do recurso. Chegou lá no STJ, ok. A questão da proteção indiscriminada do bem de família, olha que expressão forte. Proteção indiscriminada do bem de família ganha novas luzes quando confrontada com condutas que vão de encontro, né, vão colidindo, né, com a própria ética e boa-fé. Ó, que beleza. Gente, o Código de Processo Civil, no artigo 5º, né, esse código atual, no artigo 5º, alçou a boa-fé objetiva como sendo um princípio reitor, né, de todo o sistema processual. Todo o sistema processual, as partes devem agir conforme a boa-fé. Então, instituiu ali, a boa-fé que era do direito civil foi introjetada no processo. Né? Então, esse é um grande ponto. Né? Então, vão de encontro à própria ética e boa-fé que devem permear todas as relações negociais. Ok. Não pode o devedor ofertar um bem em garantia, que é sabidamente residência familiar, ó, para posteriormente vir informar que tal garantia não se conta respaldo legal, pugnando sua exclusão, ou seja, pedindo nulidade da penhora, né? Então, se ele fizer isso, ele vai estar incorrendo na proibição de comportamento contraditório. Então, aí, qual que foi a solução dada para o STJ? Então, a ponderação da proteção do bem de família, irrestrita, né? Tendo em vista a necessidade de se vedar também atitudes que vão contra a boa-fé e a eticidade. Então, tem que ser feita uma ponderação, né, entre essas duas situações. Né? Então, precedente de 2019. Né? Então, ainda outro aqui, ó, 2018. O artigo 1º institui a impenhorabilidade do bem de família, haja vista tratar do instrumento tutela do direito fundamental à moradia da família, portanto, indispensável a composição de um mínimo existencial, né, para a vida digna. Então, no ponto, a jurisprudência desta casa, da STJ, né, sedimentou em síntese o seguinte sentido. O bem de família é impenhorável, ok? Quando for dado em garantia real de dívida por um dos sócios da pessoa jurídica devedora, cabendo ao credor o ônus da prova que proveito reverteu a entidade familiar, para quebrar, né, a impenhorabilidade. Ainda, o bem de família é penhorável, outra regra, quando os sócios da empresa devedora são titulares do imóvel hipotecado, sendo o ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos. Então, isso aqui já mais específico, né, na seara empresarial, quando os sócios dão o bem em garantia. Então, tem essa questão do ônus da prova, se houve a reversão para a entidade familiar ou não, né, acerca da hipoteca, né, do direito real de garantia. Então, se for demonstrado isso, né, que houve esse benefício, né, para a entidade familiar, então é possível de penhora, né? Então é interessante. Bom, deixa eu falar de outros dispositivos, senão a gente fica só aqui em bem de família, né? Então é muita coisa, né, que nós temos sobre bem de família, né? Alguns precedentes sobre outras situações. Depois eu mando esse material para vocês verem o tanto de precedentes que temos, né? Às vezes alguns nem tão coerentes assim. Então, o que vamos fazer análise aqui com relação àqueles bens necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão. Os bens que guarnecem a residência, né, que nós já comentamos na aula passada, a gente não encontra julgado discutindo isso. Não tem muitos julgados falando sobre isso. Então, do STJ menos ainda, tá? Então, por isso que eu não fiz, não estou fazendo abordagem disso. Então, agora, com relação aos bens necessários e úteis para o exercício de qualquer profissão, então, nós temos alguns interessantes aqui, né? Olha, esse aqui eu acho magnífico. Isso aqui protege bastante o devedor. Porque fala o seguinte, não precisa ser algo necessário, imprescindível. Basta que seja útil. Então, útil para o exercício da profissão, né? Então, é muito curioso, né? Então, ampliou bem, né? Então, outra aqui, ó. Não apenas profissionais liberais, mas também pessoas jurídicas de pequeno porte, microempresas e firmas individuais, também são protegidas
pela impenhorabilidade, né? Tem que ser beneficiados por essa regra. Então, por exemplo, você vai lá no Subway, lá do shopping, né? Ele tem lá o forninho, né? Onde fica lá os pães, né? Onde põe os pães para assar. Tem aquele outro, tipo uma geladeirinha, né? Mas geladeirinha quente, né? Não sei o que é aquilo, onde ele põe lá vários pães, né? Que foram recentemente feitos. Tem lá aquela gôndola lá com os mantimentos, né, para você montar os lanches. Se aquilo for uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, então todos os bens ali, né, para exercício daquela atividade, vão ser impenhoráveis. Tá? Então é bem interessante esse precedente. Né? Então, ele protege também a empresa de pequeno porte, microempresa, né, ou também firmas individuais. Tá? Então, é uma regra bacana. Também fala aqui, ó, de equipamentos, implementos e máquinas agrícolas pertencentes à pessoa física ou empresa individual ou produtora rural. Então também se estendeu aqui essa proteção, né, ao maquinário, né, desde que seja da pessoa física, né? Então, ou empresa individual voltada para o ramo rural. Então é bem interessante. Ainda, né? Então, não são impenhoráveis alguns bens executados quando este dispõe de grande quantidade para o exercício da sua atividade. Então, se tiver ali uma quantidade razoável de bens idênticos, né? Então, é possível que seja penhorável. Ainda, né? Não se considera impenhorável também o imóvel onde está instalado o estabelecimento que trabalha o executado. Tem um precedente que eu esqueci de pôr aqui, né, do STJ, que é interessante, falando sobre isso, do escritório de advocacia. Eu não sei onde que eu pus ele, depois eu vou mandar ele para vocês. Falando o seguinte, o escritório de advocacia. O escritório em si, a sede física do escritório de advocacia, é penhorável. Agora, os móveis do escritório, igual estante, os livros, computador, impressora, cadeiras, é tudo impenhorável. Tudo impenhorável, né? Então, mas o escritório em si, a sede física, né, a sala comercial é penhorável, penhorável, né? Então, é uma questão curiosa essa, né? Então, vamos falar aqui agora, né? Aqui, ó, que interessante esse precedente. Admitiu a impenhorabilidade de um automóvel adaptado à condição de deficiente físico do executado. Então, a ideia de imprescindibilidade, né? Também admite-se a extensão, né, da impenhorabilidade caso se demonstre que aquele automóvel, então, ele é essencial para atividades corriqueiras da pessoa, como essa questão do deficiente físico, como também atividades de sustento da pessoa, né? Igual o cara é motorista de Uber, né? Então, em tempo integral, ele precisa do carro para transportar as pessoas, ele dá ali oferir renda, ele é representante comercial. Então, caso se demonstre, né, que a pessoa precisa do automóvel, né, e lembrando que o ônus da prova é sempre também do devedor, tá? Ele vai ter que demonstrar isso. Se ele fala que ele é motorista do Uber, cadê o cadastro dele junto ao Uber, né? Então, tem que tomar cuidado com relação a isso, tá? Bom, a outra regra, remuneração pelo trabalho, né? Então, é o grande, aquele artigo inciso 4º, né? Fala vencimento, soldo, salário, né, e tal, tudo empenhorado. Então, olha que interessante esse precedente. Proventos, advém de aposentadoria privada, de caráter complementar, tem natureza salarial. Então, porque olha o que diz lá o artigo, o inciso 4º. Vencimentos impenhoráveis, subsídios, ok, soldo, salário, remunerações e proventos de aposentadoria ou pensões, né? Tem ainda pecúlio, tem até instituições antigas, né? Montepio, né? Que é lá dos militares, das Forças Armadas, enfim. Olha que curioso. A ideia que está aqui do artigo 833 é que, quando fala em aposentadoria, por exemplo, do INSS, aposentadoria
oriunda do poder público, né? Se o cara for de regime próprio, de previdência. Então, a ideia que se dá é aí. Mas só que nós tivemos reformas, né, nos últimos anos, né, que estimulou, achatou ali o salário de benefício, né, das pessoas, colocou um teto, né, o famoso teto da Previdência, e que se as pessoas iam receber no máximo aquele teto. E se elas quisessem receber valor além, elas teriam que ir para a previdência privada, a aposentadoria privada. Então houve um estímulo até por parte do governo, né? Então criou-se leis regulando a chamada aposentadoria privada. Então, o que eu achei curioso aqui é que se você tiver então investimentos em aposentadoria privada, isso também vai ser uma extensão dessa regra do artigo 833, inciso 4º, né? Então vai ser uma extensão desse inciso 4º do artigo 833, né? Então é interessante essa extensão. Mas eu já vi também juiz mandando penhorar, tá? Então, mas é importante quando tem precedentes do STJ, que você pode controlar a atividade dos juízes aqui, né? Que os juízes falam o seguinte, já vi juiz legalista, né? Falando, olha, a lei proíbe penhora de poupança. A lei proíbe penhora de salário. A aposentadoria privada não é nada nenhum disso. Nada disso. Então, penhora, né? Então, o que o STJ fez aqui é uma interpretação teleológica, né? Finalística. Então, foi bem interessante, né? Não integra aqui a imperabilidade, né? O precatório, né? Então, você pediu uma restituição ou devolução de um tributo, repetição de indébito, né? Então, isso é penhorável, tá? Então, e para pagamento de pensão alimentícia, independentemente da sua origem, então, independente da origem, ó, esse precedente. Então, pode ser até o decorrente do ilícito, né? Bem como importância excedentes a 50 salários mínimos, né? Então, é possível, então, a penhora, né? Então, nós temos, então, essa regra, né? Ó, as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, com a penhora dos bens ali descritos, né, no inciso 4º, inciso 10º, né, que é a penhora de salário, de poupança e do bem de família, né, então, assim como a prisão civil, não se estendem a honorários advocatícios, não se estende a honorários advocatícios, como não se estende a demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar a aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos e tantas outras categorias, né? Repare, 2020. 2020. Então, você pedir prisão civil, né? Penhora de salário, penhora de poupança. Então, alegando que é bem de família, ou alegando que é pensão alimentícia, tem natureza alimentar, os seus honorários, então o STJ acabou voltando atrás, né? Apesar, eu acho curioso que o CPC, lá no capítulo dos honorários, o CPC fala especificamente, tem um artigo lá que fala expressamente que os honorários têm natureza alimentar. Honorários advocatícios têm natureza alimentar. E só os advocatícios. O STJ meio que viajou aqui na maionese nesse dispositivo, falando que, olha, nós não vamos aplicar da natureza alimentar aos honorários advocatícios, apesar do CPC falar que é. Não vamos dar essa natureza jurídica, não. Porque senão nós vamos ter que estender para todos e quaisquer os honorários, né, de médicos, engenheiros, farmacêuticos, né, qualquer outra categoria, né, que viva de honorários. Então, me parece bastante equivocado, né? É aquele negócio, o STJ tem muito disso. O STJ ele não gosta da lei, ele não gosta de algum dispositivo e ele ignora. O STJ faz muito isso. Ignorar o dispositivo. E ao invés de declarar o dispositivo então inconstitucional, lembrando que qualquer tribunal pode fazer o controle difuso de constitucionalidade. Então, uma lei, boa ou ruim, ela tem que ser aplicada. É o princípio da legalidade, o primado do Estado de Direito. Então, a gente vê direto e reto o STJ ignorando, né, o que está previsto expressamente em lei, na literalidade da lei, e para fazer
ativismo, né? Então, enfim. Outro aqui, ó, é possível penhorar online em conta corrente do devedor, contando que são ressalvados os valores oriundos de depósitos que manifestam caráter alimentar. Ainda, né, o valor depositado em conta bancária proveniente de restituição do imposto de renda também é impenhorável, né? Então, aqui estava no precedente, no Código 73, né, que é o nosso artigo atualizado aqui, né? Então, também a restituição do imposto de renda também é impenhorável, né? Não se aplica a regra da impenhorabilidade, também é o caso de pagamento de prestação alimentícia, né? Então, se for penhorar pagamento de prestação alimentícia, pode ser penhorado o valor proveniente em conta bancária, proveniente de restituição de imposto de renda. Tá? Enfim, tem alguns aqui do TRF, do TJF, TJDF, né? Então, aqui não se admitiu penhora do salário de advogados públicos, execução de multa movida contra o próprio Estado, né? Uma vez que esses advogados seriam responsáveis pelo descumprimento de ordem judicial. Então, eles foram multados pelo descumprimento de ordem judicial e tentaram penhorar ali o salário dos próprios advogados públicos, né? Então, o TRF4 que não admitiu, tá? Vamos comentar aqui esse último aqui, ó. Então, o que é possível, então, a penhora, né, que é acima de 50 salários mínimos, né, você já sabe. Então, olha aqui o precedente. Não viola a garantia assegurada ao titular de verba de natureza alimentar a afetação de parcela menor de montante maior, desde que o percentual afetado se mostre insuscetível de comprometer o sustento do favorecido de sua família, que a afetação vise a satisfação de legítimo crédito terceiro, representado no título executivo. A questão que se coloca aqui é a seguinte: o credor de bem de família, ou do credor de pensão alimentícia, perdão, hoje minha noite foi complicada, o bebê não deixou ele dormir, não. O credor de pensão alimentícia, então ele tem um resguardo ali de até 50%. 50% ele pode afetar o salário do devedor. Ele pode pegar até 50%. Não mais 30%, né? Porque antes era 30%. Entendimento. Aí que tá. E se alguém já penhorou ali 10%? Né? O STJ tem admitido, por exemplo, penhoras parciais de 10%, 15% para pagamento de credores, desde que não prejudique o, o, o devedor. Desde que não afete, não comprometa o devedor. Mas pode, às vezes, prejudicar de forma reflexa o credor de alimentos. Que aí ele não vai ter mais 50% para penhorar. Se já penhoraram 15% do salário dele, ele vai ter, então, uma margem só de 35%. 35%. Ah, não, penhorar a operadora lá de crédito, né, a financeira, penhorou 10%. O STJ permite, né? Desde que não demonstre, não haja prejuízo. Então, penhorou 10% lá para pagamento consignado. Aí, então, vai sobrar uma margem para o credor de alimentos só de 40%, para ele penhorar o salário do devedor. Então, o STJ está falando que isso não viola a garantia dos credores de pensões alimentícias. Tá? O entendimento a interpretação é essa. Olha só esse aqui. Esse aqui. Afirmou-se que a garantia da impenhorabilidade constitui uma limitação aos meios executivos, que garante a efetividade tutela judicial concedida ao credor, fundamentada na necessidade de preservar, o patrimônio, a esfera patrimonial indispensável à vida digna do devedor. Ok. Considerando os valores contrapostos, são duas vertentes do princípio da dignidade humana, de um lado o mínimo existencial, de outro o direito à satisfação executiva. Então, olha só, nesse precedente estão equiparando o direito à satisfação executiva como uma vertente da dignidade humana. Olha que foi longe, né? Então, tem que ser feita uma ponderação à luz das circunstâncias que apresentam caso a caso.
de modo que, excepcionalmente, possa ser afastada a impenhorabilidade de parte dos vencimentos. Ó, o golpe tá aí, quem quer, né? Afastabilidade. A ser afastada a impenhorabilidade de parte dos vencimentos do devedor para que confira efetividade a uma tutela favorável ao credor. Então, isso aqui é justamente para das financeiras, né? É o seguinte, olha, ele não tem bens, ele não tem nada, mas ele tem salário. Então, vamos pegar o salário dele? Ah, mas o artigo 833, inciso 4 não permite. Só se for pensão alimentícia. Ou só se o cara ganhar acima de 50 salário. Não, vamos fazer um duplo twist carpado hermenêutico aí, vamos dar um jeito. Vamos dar um jeitinho, né? Então, sobre essa ótica, a impenhorabilidade pode ser relativizada onde, jovem? Aí que eu te pergunto, né? Onde ela pode ser relativizada? Né? Então, quando a hipótese concreta dos autos, qual a concretude, né? Do direito do caso concreto? Permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória. Isso aqui é um dos maiores absurdos que eu vi. Preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna ao devedor da sua família. Aí eu te pergunto, né? Se penhorar 10% do seu salário, não vai te fazer falta? Esses 10%? Né? Quem é o juiz, né, para dizer que, sem lei, contra o que diz a lei, né, é possível penhorar 10% do seu salário, que isso não vai te prejudicar? Quem é o juiz para dizer isso? Que isso não vai te prejudicar? Né? Então, hipótese, olha o tanto de conceitos abertos, né? Conceitos indeterminados aqui. Na hipótese concreta dos autos, concreta dos autos, tá? Em qual situação? Vou ter que abrir todo um leque, vou ter que mostrar o rol de despesas que eu tenho, de que o salário que eu ganho é a conta, o que eu gasto, o que eu ganho, né? Você não pode mais usar essa lógica do que você gasta, o que você ganha. Você tem que gastar o que você ganha menos 10%, né? E tem certas questões patrimoniais, né, dos seus gastos, que leva tempo para você planejar. Você reduzir, você chegar e falar assim, eu vou reduzir 10% dos meus gastos para guardar esses 10%. Isso não é do dia para a noite, geralmente, né? Geralmente isso leva um tempo para você mudar, às vezes, hábitos, né? Hábitos de consumo, inclusive, né? Então, para permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória. Aí você vai ler o que diz o artigo, né? O artigo é claro, falando salário, remuneração, tudo que for objeto do seu trabalho é impenhorável, a não ser que você vá pagar pensão alimentícia. A não ser que você ganhe mais de 50 salários. Aí sim você pode piorar. Então, como diz, nós temos que respeitar também os limites semânticos do texto. Né? Então, o STJ foi ali e falou, ó, desde que preserve o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e da sua família. Enfim, a carta aberta, né? A carta em branco que foi dada. Então, com base nesse precedente, você vê juízes penhorando 10%, 15%, né? Então, enfim, esse é o limite, né? Você chegar e falar, não, 120% fica bom para você, você consegue se virar com só 80% que você ganha, né? Então, eu acho bem perigoso isso, bem temerário, né? Então, isso é um ponto de amarração, assim, perigoso. Olha só, vamos ver aqui só mais esse precedente. O STJ conseguiu definir o alcance do artigo 833, parágrafo 2º, que é a penhora para pensão alimentícia, sobretudo se a penhora pode ser reduzida para 30% dos honorários advocatícios a serem recebidos em um outro processo, em vez de parâmetros de 50 salários mínimos. Utilizando o meu raciocínio, que se baseou o acordo para interpretar o processo de execução no Código de Advogado, deve ser preservada a subsistência digna do devedor e sua família. A percepção, aqui que vai ser o precedente, de qual é efetiva e concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi adotado em critério fornecido pelo legislador: 50 salários mínimos mensais. Será reservado em favor do devedor pelo menos esta quantia, ainda que os valores auferidos a título salarial entrem na sua esfera patrimonial de uma única vez, não mensalmente, e por esse motivo excedam eventualmente muito mais do que esse critério prático e objetivo. Bom, aqui a questão foi da impenhorabilidade de honorários advocatícios.
E esse precedente, um precedente recente, também ganhou notoriedade, os advogados ficaram furiosos, dizendo que os honorários advocatícios são impenhoráveis. São. Até 50 salários mínimos. O que ultrapassar, perceba que a redação não está clara, né? Essa redação é bem tenebrosa, né? O que ultrapassa 50 salários mínimos é penhorável, tá? Então esse é o precedente. O último aqui, para a gente analisar, eu já libero vocês, porque é 2020, tá? Então é bem recente. 19/10/2020, ó. Regra geral da imperabilidade dos vencimentos, né? Remuneração, soldo, salário, remuneração, tá ok aqui. Pecúlio, montepio, bem como as quantias recebidas por liberalidade terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos do trabalhador autônomo, de honorário de profissional liberal, poderá ser excepcionada. Aqui que mora o golpe. Poderá ser excepcionada nos termos tal. Quando? Então, está dentro da lei, ok, né? Quanto ao pagamento de prestação alimentícia, então pode se relativizar, ok, concordo. Está na lei, então pode. Dependente do valor da verba remuneratória recebida. Então, pode penhorar até 50%, independente se o cara ganha um salário mínimo só, tá? Agora, esse inciso segundo fala de valores mínimos, né? Para o pagamento de qualquer dívida, então isso aqui é relevante, mesmo que não alimentar, né? Quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, salvando eventuais particularidades ou caso concreto, que é aquele precedente que a gente viu ali acima, né? Então, que pode ser relativizado isso. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Bom que eles não falaram, né? Tem que ser mantido, então, 80%, 85%, né? 90%, né? Penhora 10%, 15%. Não se falou. Então, aí o que eles fazem com esse tipo de precedente? Eles dão uma carta em branco para os juízes. Para o juiz analisar quem chora não mama, né? Ou quem berra mais alto leva, né? Quem grita mais leva. Então, ou quem for mais forte, né? Às vezes é uma instituição financeira que está pedindo ali a penhora de 10% do seu salário, 15% do seu salário, e o presidente está aí, bonitinho, só encaixar ele, né? Falando, olha, ele deve pra gente tanto. Ele não tem bens, mas ele recebe salário, ele está empregado. Então, a gente quer que, pelo menos para mitigar nossas perdas, sejam penhorados ali 15%, 10%, né, do salário dele. Então, ele vai ainda ter 90% do seu salário, então vai ser mantida a dignidade dele, né? Enfim, a questão é, isso não está na lei. E um tribunal, ele é ativista quando ele troca o que está dito na lei por fatores extrajurídicos, como moral, ética, moral do próprio juiz, senso de justiça, questões econômicas, questões éticas, religiosas. Então, quando ele substitui o direito por fatores externos, ele está sendo ativista, né? Ativismo é isso. Então, a substituição do direito por qualquer outra coisa que não seja de fonte jurídica, né? Isso é extremamente perigoso. Isso é o que alguns doutrinadores chamam de juristocracia, né? Uma anomalia do poder judiciário agigantado, né, que acaba intervindo em esferas. E acaba aqui, quando ele faz isso, com esse precedente, ele acaba ignorando a vontade do legislador, o primado da lei, de que ninguém será obrigado a deixar de fazer, senão em virtude de lei, né? Então nós temos que respeitar os limites semânticos do texto. Então o texto, se você pegar o artigo 833, inciso 4º, não permite esse tipo de interpretação. Não permite. Então, o que eles fizeram aqui foi um duplo twist carpado hermenêutico, né? Totalmente pernicioso, totalmente lamentável. Bom, gente, pelo andar da carruagem, aqui ainda falta, estou na metade aqui, né? Falta ainda muita coisa, então vou deixar para a gente analisar na próxima aula, tá bom? Acho que por hoje está ótimo. Obrigado. Fiquem com Deus. Bom dia.